Bom, pessoal, nós vamos estudar hoje o ensaio em vazio do transformador monofásico. Tá? Os objetivos desse ensaio são determinar a corrente de excitação, que é a soma da corrente de perdas do transformador com a corrente de magnetização em vazio, né? As perdas no ferro, o fator de potência a vazio, em vazio e os parâmetros do ramo paralelo, RP e XM do circuito equivalente. Então, o principal aqui, na verdade, são as perdas em vazio, são as perdas no ferro, perdas por histerese e corrente de Foucault, principalmente, e os parâmetros RP e XM, com os quais a gente vai caracterizar o transformador. O transformador tem no seu circuito equivalente 6 parâmetros, RP e XM a gente determina com ensaio em vazio. Os outros a gente determina com ensaio em curto-circuito. Então, nós aplicamos uma tensão nominal no enrolamento de baixa tensão com enrolamento de alta aberto. O ensaio poderia ser feito do lado de alta também, né? Mas deve ser feito prioritariamente do lado de baixa tensão, porque imagine um transformador, por exemplo, de 15 kV para 220. Se a gente fosse fazer um ensaio do lado AT, nós teríamos que ter uma fonte de 220 volts, de 15 kV, né? Que é alta tensão. Então, é difícil o laboratório que tem uma fonte com esse nível de tensão. Então, normalmente, se costuma fazer, até por questão de segurança também, de escala dos instrumentos, no lado de baixa tensão. Uma vez que para obter os parâmetros, tanto faz fazer do lado de alta ou de baixa. Certo? Então, faça o ensaio do lado de baixa tensão aplicando tensão nominal. Note que a corrente não é importante porque a corrente é muito pequena, dado que o transformador está com o secundário aberto, ou seja, a gente não tem corrente igual a zero, certo? E 2 igual a zero, portanto, em um linha igual a zero, a única corrente que vai circular no transformador é a corrente de excitação, a corrente de perdas devido a histerese e corrente de Foucault no núcleo, né? A variação do fluxo no núcleo, e a corrente que faz o fluxo, né? A corrente de magnetização. Né? Os procedimentos para fazer esse ensaio. Então, aplica-se tensão nominal do lado de baixa tensão, com um lado de alta tensão em aberto. Né? Mede-se os valores da tensão, da corrente e a potência ativa absorvida da rede. Certo? Bom, antes de falar sobre o cálculo dos parâmetros, vamos ver como é que fica a ligação disso aqui na prática, né? Então eu vou mostrar para vocês o transformador que a gente tem no laboratório. Seria esse transformador aqui. Esse transformador, pessoal, ele tem o lado 220, que são esses terminais 1 e 2, certo? O T é o terminal de aterramento para aterrar as partes metálicas, né? E do lado de baixa tensão, a gente tem terminal 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. Do 3 para o 4, a gente tem 100 volts, do 3 para o 5, 110 volts, e do 3 por 6, 120 volts. A gente vai fazer os ensaios nesse transformador. Nós temos alguns transformadores desses no laboratório. Igualzinho a esse, um transformador de 1 kVA. E a gente vai usar o lado de alta tensão entre os terminais 1 e 2, 220 volts. E o lado de baixa tensão, a gente vai usar os terminais 3 e 5, que é 110 volts. Certo? Nesse ensaio em particular, que é o ensaio em vazio, a gente vai deixar o lado AT aberto, né? E vamos aplicar a tensão nominal no lado de baixa tensão, que são esses terminais 3 e 5. Né? Voltando para o nosso esquema de ligação, o que a gente costuma fazer na prática, pessoal, para não errar as ligações? Né? Nós temos no laboratório ponteiras vermelhas e ponteiras pretas. Tá? Eu peço sempre para os alunos ligarem primeiro o circuito série com ponteiras vermelhas e depois o circuito paralelo com ponteiras pretas. Até porque a gente não tem ponteira pequenininha
para fazer a ponte no watímetro vermelha, a gente só tem preta, certo? Então, todo esse circuito série aqui, ó, a gente faz com ponteiras vermelhas, né? Eu vou só dar uma reforçada aqui, ó. Então aqui, a gente faz esse circuito série, liga um amperímetro, depois a bobina de corrente do watímetro e vai ligar lá no transformador. No caso, como é a baixa tensão, eu posso ligar aqui no terminal 3 ou no terminal 5, certo? Tanto faz aqui, por exemplo, 3. Né? Lembra que eu falei para vocês que esse transformador nos terminais 3 e 5 ele tem 110 volts. Né? E nos terminais da alta tensão, 1 e 2, ele tem 220, certo? Bom, a gente não pode esquecer, aqui a gente tem uma fonte, vai ter que ser uma fonte variável, né? Por exemplo, poderia ter aqui a fase e aqui o neutro, uma fonte variável, e a gente vai regulando essa fonte até aplicar a tensão nominal, até 220 volts, certo? Depois tem que colocar outra ponteira aqui embaixo. Opa. Outra ponteira aqui embaixo. Né? Para fazer o circuito série. Depois eu ligo o circuito paralelo, que seria a bobina de tensão do watímetro e a bobina de tensão do voltímetro. Claro, o voltímetro só tem uma bobina de tensão, o watímetro tem a bobina de corrente e a bobina de tensão. Então vamos fazer agora a ligação, essa que está em vermelhinho aqui, certo? Vamos passar pelo amperímetro, pelo watímetro, tá? Vamos voltar lá para o nosso circuito, aqui. É importante, pessoal, a gente percebeu o seguinte: esse transformador ele tem corrente, como a gente já viu ali, né? Ele é 220. Deixa eu mudar a caneta ali, pessoal. Ele está com a caneta desenhar, caneta vermelha. Tá. Modo foco. Vou apagar aquilo que eu desenhei aqui, que eu quero fazer em vermelhinho, porque isso. Pronto. O nosso transformador, ele é um transformador, vou colocar aqui do lado, né? Ele é um transformador de 1 kVA. Potência, a gente já sabe o kVA, a potência que ele fornece para a carga, né? Nesse caso, normalmente ele é usado com o lado 110 como o secundário, a carga, certo? E o primário, o 220. Né? Só que aqui a gente vai fazer o contrário, porque o ensaio em vazio a gente faz do lado que a tensão é menor, né? Ou seja, na baixa tensão, certo? Então, o que normalmente é o secundário, nesse nosso ensaio vai virar o primário, que é o lado de 110 volts. A gente vai aplicar a tensão no lado de baixa tensão, certo? Esse transformador, então, ele é de 220 para 110, certo? Isso está escrito aqui na placa, está meio apagadinho aqui, mas a gente consegue, no laboratório, a gente consegue enxergar certinho. E quando no lado de 220, a gente tem que aplicar 4,5 amperes. Corrente nominal, certo? E do lado 110, 9 amperes aproximadamente, tá? Certo? São as correntes nominais. Bom, como a gente está fazendo isso aí em vazio, e é do lado de baixa tensão, a gente vai ter que aplicar tensão nominal no lado de baixa tensão. Essas correntes aqui não vão circular, porque ele vai estar sem carga, certo? Então a corrente vai ser bem menor que essa. Né? Então a gente vai ter que alimentar o transformador do lado de 110. O lado de 110, como a gente viu, esses terminais 3 e 5, certo? Eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui, para a gente poder fazer o ensaio. Fazer as ligações do ensaio, certo? Um pouquinho mais ainda. Acho que assim tá bom. Então, a gente tem uma rede CA220, na verdade aqui é uma fonte variável, tá? Que é um varivolt, né? A gente tem uma fonte variável aqui. Né?
E vamos fazer o seguinte, vamos fazer a ligação agora como a gente viu lá, só do circuito sério, certo? Imagina, por exemplo, que aqui é a fase e aqui é o neutro, certo? Então, primeiro eu tenho que passar no amperímetro. A corrente aqui, pessoal, vai ser uma corrente pequena, menor do que 1 ampere, tá? Porque é só a corrente de excitação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu saio da fase, vou passar nesse amperímetro aqui. Esse amperímetro funciona tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, tá vendo? Então tem uma escala de 6, de 3 e de 1 ampere. Eu vou usar de 1 ampere. Então eu entrei lá, vermelhinho, e vou usar aqui a escala de 1 ampere dele. Beleza? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na bobina de corrente do watímetro. Aqui, ó, onde tem esse IRzinho com a setinha, é a entrada da bobina de corrente do watímetro, certo? E a saída, nesse caso aqui, pode ser essa, se eu usar 5 amperes, ou essa 10 amperes. É claro, aqui poderia ser um watímetro de 2,5, que a gente tem no laboratório também, certo, pessoal? Porque a corrente é menor para dar uma precisão maior na leitura do watímetro, já que a gente não vai chegar nem a 1 ampere, tá? Talvez chegue perto de 1 ampere, mas não vai chegar a 1 ampere. Então, agora da saída da bobina de corrente, eu vou usar a escala de 5 amperes aqui, ó. Eu vou para o meu transformador, certo? Vou ligar aqui no terminal 3, né? E o neutro lá, ponteirinha, eu ligo no terminal 5. Então sai da fase, entra no amperímetro, 1 ampere, vem aqui, entra na bobina de corrente do watímetro, sai, vai para o transformador. Não pode esquecer, muita gente na hora de fazer a prática esquece de botar essa ponteirinha aqui e já vai fazendo circuito paralelo. A corrente tem que sair da fase, passar pelo amperímetro, passar pela bobina de corrente do watímetro e ir para o transformador. E o outro terminal ligado no neutro, né? Claro, porque a bobina de corrente do amperímetro tem uma impedância bem baixinha, né? Praticamente 1 curto, e do watímetro também, né? Então agora voltando lá para o nosso esquema de ligação, aqui, nós temos agora que fazer a ligação da bobina de tensão do watímetro e do voltímetro. Então a gente faz uma ponte da entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de tensão. Na bobina de tensão eu tenho que ter uma imagem da tensão da fonte, né? Então na bobina de tensão eu tenho que ter a fase num dos terminais e um neutro no outro, daqui, ó. Certo? Aqui eu tenho o potencial da fase, ele tem que estar ligado na bobina de tensão do watímetro, né? Então vamos voltar lá agora para o nosso... E agora a gente vai fazer com a caneta preta, né? Voltar para o nosso esquema de ligação. Eu só vou mudar a caneta aqui. Eu vou colocar agora a caneta preta para fazer as ligações do circuito paralelo. O que a gente tem que fazer aqui então, pessoal? A bobina de tensão, no caso, a entrada é o ER e a saída é o ES aqui, tá vendo? Esses dois terminais, né? Aqui eu posso regular ela, tá vendo? Note que ele já está aqui para 120. Se tivesse para 240, por exemplo, eu poderia setar para 120, porque a gente vai aplicar 110 volts, que é a tensão nominal do lado de baixa tensão do transformador. Então eu vou fazer uma ponte da entrada da bobina de corrente para a entrada da bobina de tensão com a ponteira pequenininha. Então na entrada da bobina de corrente aqui eu tenho o potencial da fase, ó. Tô vendo que aqui é fase, 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 fase. Aí eu joguei a fase aqui. Agora, o outro terminal da bobina de tensão tem que estar ligado no neutro, certo? O neutro está lá em cima e também está aqui no transformador, né? Então, eu posso fazer essa ligação aqui, ó. Ligar aqui. Pronto. Faço uma ponte da bobina de corrente para a bobina de tensão, coloco a fase aqui e no outro terminal eu coloco o neutro, que está aqui, né? E o voltímetro é muito fácil, né? O voltímetro é só ligar em paralelo. Aqui no caso tanto faz, né? Mas a gente é melhor colocar em cima do transformador, porque vai ter, apesar de ser uma queda de tensão bem pequenininha na bobina de corrente no amperímetro, na bobina de corrente do watímetro,
para dar uma leitura melhor no voltímetro, melhor medir a tensão realmente que é aplicada em cima do transformador. Então eu coloco no 3, né? E no outro terminal do transformador que é o 5. Note que aqui, ó, 150, 300 e 600. Como é 110 que eu vou aplicar, certo? Liguei aqui. E está feita a nossa ligação, né, pessoal? Então agora o que a gente teria que fazer na prática é só aumentar a fonte até o voltímetro medir 110 volts, né? Nesse caso daria mais ou menos aqui a 90, 100, 110, daria mais ou menos por aqui, ó, né? Esse valor aqui. Quando o voltímetro estivesse aqui, a gente vai lá e mede a corrente e a potência. Tem que observar o fator de multiplicação aqui, né? Certo? Que está na plaquinha, aqui na parte frontal do instrumento, né? Tomar cuidado que a leitura do watímetro a gente tem que multiplicar por um fator de multiplicação de acordo com a escala de corrente que a gente usou. Aqui a gente usou 5 amperes e 120 volts, certo? Bom, voltando agora lá para a teoria do ensaio. Então, a gente aplica tensão nominal, 110 volts, mede a corrente, a potência e a tensão, né? E depois a gente calcula os parâmetros, tá? Como é que a gente calcula os parâmetros? No caso do transformador, pessoal, como a corrente de excitação é muito pequena, tá? A queda de tensão em R1x1 é muito baixinha, né? Então, o circuito equivalente que a fonte enxerga do transformador é só o ramo paralelo, certo? Eu posso desenhar aqui para vocês, ó, o circuito equivalente completo. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. A gente já sabe, né? Mas tudo bem. Aqui tem o R1, o X1, RP e XM. Tá? R2 e X2 aqui. X2 e R2. Bom, aqui está aberto, pessoal, no secundário, certo? Então a corrente 2 é igual a zero. Né? Em R2 e X2 aqui. Certo? Portanto, em uma linha, a corrente de reação do primário devido à carga, né? Que aparece aqui produzindo um fluxo que anula o fluxo produzido por I2, é igual a zero. Certo? A corrente de magnetização, aqui é o XM, aqui é o RP. Aqui a gente tem o IP, devido à esterese, aparece no primário devido à esterese corrente Foucault, né? E o IM aparece para fazer o fluxo, depende da permeabilidade, do entreferro do transformador, né? A soma das duas dá o I0. Como não tem carga, a corrente que circula aqui é o I0. O I0 é muito menor do que a corrente nominal do transformador. A corrente nominal, basicamente, ela é em uma linha, no caso do primário, né? E o I2 no secundário. Muito pequena, porque a corrente de magnetização é pequena, uma vez que não há um interferro muito pequeno no transformador, e as perdas, a UIP também é pequena, as perdas por esterese e corrente Foucault. Né? Então essa corrente aqui, ela tem um valor muito pequeno em relação à corrente nominal, pode ser até 1% da corrente nominal ou menos, às vezes um pouco mais. Né? Então a queda aqui, ó, em R1 e X1 vai ser muito pequena. Aqui no transformador com carga nominal a gente já viu, o V1 fica quase igual ao E1, né? Fica quase igual, dá uma diferençazinha por causa dessa queda com corrente alta. Com a corrente baixinha em vazio, então essa queda vai ser muito pequena, né? Então o que a gente vai considerar? Vou considerar que essa queda aqui é zero, então vou considerar que a tensão que a gente está aplicando em cima do ramo paralelo, né? É a própria força eletromotriz que é igual à tensão aplicada, que é igual ao V1, certo? Então, a gente vai acabar desconsiderando a queda nesse ramo aqui, porque realmente a corrente é muito pequena, né? E as perdas no cobre também, em cima do R1 e 1 ao quadrado, aqui vai ser muito pequena, porque a corrente é muito pequena, pessoal.
Então, tudo que o watímetro vai estar lendo, na verdade, vai ser a perda por esterese corrente de Foucault. Não tem carga, não tem corrente, não tem perda Joule no secundário. Vai ter uma pequenina perda Joule, mas muito pequena no primário, devido a I0 e R1 e 0 ao quadrado, mas como o I0 é muito pequeno, ao quadrado vai ficar menor ainda, então essa perda aqui é simplesmente insignificante. Então, o que o watímetro vai estar realmente lendo é a potência em cima do RP, ou seja, no nosso modelo, né, no transformador real, ele está medindo o quê? Está medindo as perdas por esterese corrente Foucault no núcleo, certo? Então, por isso que o nosso circuito equivalente fica assim, né? Como a gente tem a potência ativa é a potência em cima desse resistor RP, né? E a gente tem a tensão, né? Então, a gente pode saber a corrente aqui, certo? Essa corrente aqui, bom, vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou trocar aqui a caneta, vamos fazer pretinho. Essa corrente aqui é a nossa corrente IP, né? Certo? Que seria a fasorial, até essa aqui seria a corrente IM. E aqui está faltando J. JXM, né? Bom, eu tenho o seguinte, pessoal, eu tenho que o RP, P é V quadrado sobre R. Então, R é V quadrado sobre P. Que potência é essa? É a potência medida com o watímetro, certo? Potência medida. A tensão nominal medida, né? Valor medido também, que dá 110 volts. Faço então 110 ao quadrado sobre a potência que eu li no watímetro e eu tenho o valor do RP. Esse BT aqui é porque eu fiz um ensaio do lado de baixa tensão. E esse ramo paralelo, ele muda seus valores se eu estou no lado de alta tensão. Certo, pessoal? Bom, aqui é um objetivo do ensaio, determinar o fator de potência invasivo. Então a gente tem a potência medida com watímetro, P0, ó, valor medido. Tá? O V1 também foi medido com voltímetro, 110 volts, e a corrente de estação, certo? Bom, se eu pegar agora a tensão e dividir pela resistência, pelo RP, eu acho o IP em módulo, né? Certo? Como eu medi o I0, se eu tenho IP, eu posso achar o IM. Só que tem que tomar cuidado aqui que não é uma soma linear, é uma soma fasorial. Uma vez que o IP está em fase com o E1, é uma corrente ativa pura, porque perdas por esterese, corrente Foucault, por isso um resistor aqui. E o IM está atrasado do E1, que seria a força eletromotriz aqui, né? Que é igual ao V1 nominal, né? Atrasado em 90 graus, porque é ela que faz o fluxo, né? Se a gente lembrar, desprezando o R1 e o X1, aqui eu tenho o E1, certo? Aqui, ó, eu tenho o fluxo, né? Vou exagerar aqui um pouquinho para ficar fácil, normalmente essa corrente é muito baixinha, né? Mas a gente aumenta aqui só para... Aqui eu teria o IM, aqui eu teria o IP. E aqui teria o I0. E aqui o cosseno de φ0. Então aqui seria o φ0. Né? Então nota que isso aqui faz um triângulo retângulo, né, pessoal? O I0 ao quadrado é igual a IP ao quadrado mais IM ao quadrado. Se eu tenho o I0 que eu medi, acabei de calcular o IP, para achar o IM vai ter que ser a hipotenusa ao quadrado menos o cateto IP ao quadrado, raiz quadrada, aí eu acho o IM. Tá vendo o módulo, né? Elas estão a 90 graus. Depois que eu achei o IM, como eu tenho o E1 é igual ao V1 nominal, a gente desprezou a queda aqui, né? Então eu calculo facilmente o XM. É só pegar a tensão e dividir pela corrente, estão vendo?
Também, isso aqui, se eu usar o transformador com o lado 110 como primário, os valores do RP e do XM vão ser esses aqui, certo? Agora, vamos supor que eu quisesse usar o primário, que é o que normalmente eu faço com esse transformador, um lado de alta tensão. Aí a gente tem que refletir essa impedância para o lado de alta tensão. Como é que a gente faz isso? A gente define uma relação de transformação que não é primário sobre secundário, tá? É alta tensão sobre baixa tensão, certo? E daí, pega esses parâmetros que eu calculei no lado, eu medi, daí depois calculei no lado de baixa tensão, e para levar para o lado de alta tensão, eu simplesmente multiplico por A ao quadrado. Estão vendo? Aí eu acho o XM no lado de alta e o RP do lado de alta. Muito simples, né, pessoal? Só que aqui só tem que tomar cuidado que a definição da nossa relação A aqui não é V1 sobre V2, e sim VAT sobre VBT, certo? Tanto que aqui no caso o V1 é o lado de baixa tensão. Se fosse fazer V1 sobre V2 ia dar 110 sobre 220. Mas aqui não, aqui é 220 sobre 110, vai dar 2 nesse caso aqui aproximadamente, certo? No caso desse nosso transformador, tá? Depois, na verdade, quando a gente está fazendo o ensaio, né, pessoal, a gente preenche essa tabelinha aqui, ó. O valor nominal, 110, a corrente e a potência. Tá? Depois, a gente acaba, durante o ensaio, a gente vai diminuindo a tensão, só para perceber que essa potência aqui, ó, ela varia quadraticamente com a tensão, as perdas no ferro, que são as perdas por histerese e corrente de Foucault. Tá? Isso porque as perdas por histerese dependem da tensão ao quadrado, aproximadamente, mais ou menos dá 1,6, e as perdas por correntes de Foucault dependem da tensão ao quadrado. Né? Então, quanto maior a tensão, maior são essas perdas no ferro. Elas também são proporcionais à frequência. Tá? Na verdade, as perdas no ferro, as perdas por histerese são proporcionais à frequência e as perdas por correntes de Foucault são proporcionais à frequência ao quadrado. Né? Mas aqui a gente está trabalhando com a frequência fixa, que é a nossa frequência da rede, que é 60 Hz. Então a gente não se preocupa com a frequência, mas é importante que, apesar de que o transformador sempre seja alimentado, normalmente seja alimentado com a tensão nominal, se a gente mudar a tensão do transformador, vão mudar as perdas, tá? E elas são proporcionais ao quadrado da tensão. Então por isso que a gente vai fazer mais algumas medidas aqui. A gente vai colocar 110, depois vai baixar com uns valores menores que 110, por exemplo, 110, 90, 70, 50, tá? E aí eu vou depois fazer uma outra videoaula com um exemplo de como calcular os parâmetros, né? E com as medidas de um ensaio real feito em um laboratório desse transformador. Uma outra equipe fez isso, eu tenho os dados, pessoal, e a gente vai fazer esse cálculo, tá bom? Obrigado então, pessoal.